Em uma noite de tempestade, no coração de uma antiga cidade, um segredo sombrio estava prestes a ser revelado. Há anos, a história de dois amantes amaldiçoados circulava entre os moradores locais, mas ninguém imaginava que o que havia acontecido naquela época ainda os assombrava. O que poderia ser mais perigoso do que um amor proibido, agora transformado em uma maldição que atravessava gerações? Era o fim do século XIX, uma época em que o amor era mais um privilégio do que uma escolha, e a sociedade carregava consigo um peso enorme de regras rígidas. Cecília, filha de uma das famílias mais poderosas da cidade, e Joaquim, um jovem humilde e filho de um carpinteiro, se apaixonaram profundamente. O que parecia um amor puro logo se tornou um escândalo. Ambos sabiam que não poderiam viver esse amor abertamente, mas mesmo assim, se encontravam em segredo todas as noites, trocando juras de amor eterno. A paixão, porém, trouxe consigo o olhar atento dos pais de Cecília, que logo descobriram o romance e, enfurecidos, planejaram uma forma de separá-los para sempre. Foi quando o destino tomou uma virada trágica. Cecília e Joaquim, percebendo o perigo, decidiram fugir, mas a fuga não foi bem sucedida. Naquela noite fatídica, em uma das vielas estreitas da cidade, os dois foram confrontados por homens armados. Joaquim tentou defender Cecília, mas foi fatalmente ferido. Antes de morrer nos braços de sua amada, ele lhe fez uma promessa: nada vai nos separar, meu amor, nem a morte. Com o coração despedaçado, Cecília assistiu ao último suspiro de Joaquim e, tomada pela dor e raiva, jurou vingança contra aqueles que a separaram do homem que amava. Naquela noite, um pacto sombrio foi feito. Cecília, consumida pela dor, não demorou a realizar o que havia prometido. Com o corpo de Joaquim em seus braços, ela se dirigiu até a capela da cidade, onde encontrou um antigo livro de rituais proibidos, guardado por um monge exilado. Desesperada, ela realizou um feitiço que tinha o poder de unir sua alma à de Joaquim para a eternidade. A cidade toda ficou em silêncio quando, à meia-noite, um grito longo e ensurdecedor ecoou por toda a região. Quando os moradores chegaram até a capela, o que viram foi uma cena aterradora. O corpo de Cecília estava em pé, mas seu olhar estava vazio, como se ela estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas o pior estava por vir. Após aquela noite, o corpo de Cecília desapareceu, mas o espírito dela nunca partiu. Ao longo dos anos, pessoas que se atreviam a visitar o local onde a capela havia sido, diziam ver dois fantasmas. Um de homem e outro de mulher, que andavam juntos pela cidade, de mãos dadas, com olhos vazios e um silêncio sepulcral. Eles estavam condenados a vagar para sempre, como dois amantes que nunca puderam se unir em vida. A lenda de Cecília e Joaquim se espalhou pela cidade, e a cada novo encontro, o amor e a vingança se entrelaçavam, criando um vínculo eterno, que ninguém jamais poderia romper. O que aconteceu com Cecília e Joaquim é mais do que uma lenda. Há quem acredite que seus espíritos ainda vagam entre nós, esperando pela chance de finalmente encontrar a paz. Você acredita que o amor pode superar até mesmo a morte? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos perturbadores como este. Até a próxima, se você tiver coragem de ouvir o que vem a seguir. Quando o sol se põe e a noite toma conta da cidade, há aqueles que ainda não descansam. Mas o que acontece quando esse descanso se transforma em algo sobrenatural? Ela o procurava nas sombras, e ele sempre aparecia. Mas nenhum deles imaginava que um simples encontro à meia luz os colocaria em um caminho sem volta, onde o amor se tornaria sua maior prisão. Ana, uma jovem estudante de arquitetura, sempre foi fascinada por coisas antigas. Ao se mudar para uma mansão vitoriana no centro da cidade, ela não sabia que, ao virar a chave da porta, abriria um portal para um mundo que desafia qualquer lógica. A casa, embora imponente e cheia de história, parecia ter algo estranho em seu interior. Os empregados falavam sobre ela com cautela, sussurrando sobre um romance proibido ocorrido naquela mesma mansão décadas antes. No entanto, Ana sempre ignorou as histórias, até que uma noite, enquanto explorava o andar superior da casa, encontrou algo que mudou sua vida para sempre. Um retrato antigo, empoeirado,
com a imagem de um homem de aparência misteriosa e olhos penetrantes. No instante em que o olhou, algo parecia ter se acendido dentro dela. Na noite seguinte, Ana acordou com um sussurro suave vindo do corredor. Ela levantou-se, e como se estivesse sendo guiada por uma força invisível, seguiu até o retrato. Para sua surpresa, o homem da pintura agora estava em carne e osso diante dela, de pé na escuridão. Ele sorriu, e um calafrio percorreu sua espinha, mas uma sensação estranha de atração também tomou conta de seu coração. Ele se apresentou como Henrique, e embora ela soubesse que algo estava errado, Ana não conseguiu resistir à sua presença enigmática. Ele lhe contou que, muitos anos antes, ele e uma mulher da alta sociedade viveram um amor proibido naquela casa, mas a tragédia os separou. A mulher, envenenada por ciúmes e ódio, lançou uma maldição sobre Henrique e sua amada, condenando-os a se encontrar apenas à noite, em um ciclo eterno, sem a possibilidade de jamais se tocarem plenamente. O espírito de Henrique havia sido preso à mansão, aguardando a chance de quebrar a maldição. E, de alguma forma, Ana agora fazia parte desse enredo sombrio. O que parecia ser uma simples história de amor logo se transformou em um pesadelo. Ana passou a se encontrar com Henrique todas as noites. Ele a atraía para os cantos mais escuros da mansão, e, a cada encontro, ela sentia seu corpo mais fraco, como se sua energia estivesse sendo drenada. A cada noite, o amor entre os dois crescia, mas também o poder da maldição. A linha entre o real e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Henrique revelou que, para quebrar o feitiço, ele precisaria de um sacrifício. O espírito de quem o amasse verdadeiramente teria que ser transferido para ele, assim permitindo que ele se libertasse de sua prisão eterna. Ana, em sua ingenuidade, acreditou que o amor dele seria capaz de salvar Henrique, sem perceber que ela própria seria vítima dessa troca. Quando ela finalmente entendeu a verdade, foi tarde demais. Na última noite, quando Ana se preparava para o encontro final com Henrique, algo dentro dela gritou para não seguir em frente. Mas a força da maldição era imensa. Quando ela chegou à sala onde sempre se encontravam, Henrique a esperava. Eles se abraçaram, mas, ao invés de alívio, Ana sentiu sua vida sendo drenada por uma força invisível. Henrique, agora livre de sua prisão, sorriu pela última vez, pois, no momento em que ele alcançou sua liberdade, Ana havia sido completamente consumida pela escuridão. Seu espírito agora fazia parte da mansão, condenada a vagar eternamente como ele, vivendo um amor que nunca poderia se concretizar. Os dois amantes eram agora sombras, almas perdidas em um ciclo de amor e tragédia sem fim. O que você faria se estivesse no lugar de Ana? Seria capaz de seguir um amor que te condena para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa história de amor e vingança, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias assustadoras. Até a próxima, se você tiver coragem para conhecer os segredos que aguardam nas sombras. Na calada da noite, uma figura sombria se esgueirava pelas ruas de uma cidade antiga, onde os gritos e suspiros de amantes perdidos ainda ecoavam pelas paredes do tempo. O amor não correspondido, quando levado aos extremos, pode se tornar uma prisão eterna. Mas o que ocorre quando um homem é capaz de transformar sua própria dor em aço, criando um ser imortal, alimentado pela obsessão de ter de volta o que lhe foi tirado? Rodolfo era um homem de poucos amigos, mas de um coração obsessivo. Seu amor por Beatriz, uma jovem de espírito livre e sorriso encantador, era profundo, mas nunca correspondido. Beatriz, encantada por um outro homem da cidade, não via Rodolfo mais do que um simples amigo. Rodolfo, porém, estava obcecado. Ele passava noites e noites a contemplar a janela do quarto dela, vendo-a se divertir com os outros, o olhar dela sempre distante e indiferente. Sentia uma dor profunda, mas, ao mesmo tempo, acreditava que, no fundo, ela sabia que ele era o único que realmente a amava. Quando ela anunciou seu noivado com outro homem, a dor de Rodolfo atingiu seu ponto máximo. Foi naquele momento que ele tomou uma decisão que o condenaria para sempre. A obsessão de Rodolfo levou a recorrer a uma antiga lenda, uma história que seu avô lhe contava quando era criança. O avô falava sobre um encantamento que, se realizado com dedicação e sacrifício, poderia transformar a dor do coração humano em algo mais forte, algo imortal. Rodolfo, acreditando cegamente que esse seria o único caminho para reverter sua solidão, seguiu os passos da lenda.
Durante semanas, ele coletou metais raros e tecidos antigos, e, em uma noite de lua cheia, começou a construir um ser feito de ferro, uma criatura que representava sua dor e desejo. Ele sabia que a criatura teria vida própria, mas também acreditava que poderia controlá-la. Quando o trabalho estava concluído, o ser de ferro estava à sua frente. Uma enorme figura humana, coberta por placas de metal, com olhos vazios, mas com uma presença ameaçadora. No entanto, a criatura não estava ali para amar. Ela estava ali para vingar. A noite seguinte foi marcada por um grito. Beatriz, enquanto dançava em uma festa de noivado, sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse se tornando denso e pesado. Quando olhou pela janela, viu, à distância, uma sombra se aproximando, uma figura metálica que caminhava lentamente em sua direção. Ela tentou ignorar, achando que fosse apenas uma ilusão provocada pelo álcool, mas a figura continuou a se aproximar. O ser de ferro chegou à casa de Beatriz com uma precisão mortal. Ela correu, mas não havia como escapar. Quando a encontrou, o ser a levantou do chão, imobilizando-a, e a levou para um lugar onde o amor de Rodolfo poderia finalmente se manifestar, no único modo que ele sabia, através do controle absoluto e do sofrimento. Rodolfo, agora com o ser de ferro ao seu lado, observava, satisfeito, mas o que ele não esperava era que a criatura de ferro não compartilhava de seus sentimentos. Ela sentiu a dor de Beatriz, mas também o ódio que Rodolfo sentia. A criatura, sem hesitar, virou-se contra seu criador. O destino de Rodolfo foi selado. A criatura de ferro, que ele havia criado com tanto esforço, não era mais uma extensão de sua dor, mas um reflexo de sua obsessão. Ao se virar contra ele, o ser de ferro esmagou Rodolfo em um movimento brutal. A dor que ele havia criado para si mesmo foi o que o destruiu. Beatriz, em um estado de choque, conseguiu escapar, mas a maldição de Rodolfo permaneceu. Ela nunca mais seria a mesma, pois os gritos do amante de ferro ecoavam em sua mente todas as noites, lembrando-a do preço que ele pagou por seu amor não correspondido. E você, já sentiu um amor tão forte que poderia fazer qualquer coisa por ele, até mesmo se tornar algo imortal, mas sem entender o que isso realmente significaria? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com quem você acha que deve ouvir esse aviso. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais relatos que desafiam os limites do amor e da obsessão. Até a próxima, se você conseguir enfrentar a verdade por trás de cada sentimento. Em uma vila esquecida, onde as casas pareciam sussurrar os segredos dos que ali viveram, uma mulher buscava por um amor que poderia custar sua alma. No entanto, o amor que ela encontrou não era de um homem comum, mas de uma entidade que a queria para si de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que acontece quando o amor se torna uma prisão imortal, mais aterradora que qualquer pesadelo? Isabel sempre foi uma mulher curiosa, apaixonada por histórias antigas e misteriosas. Seu pai, um homem respeitado na pequena vila de Valverde, sempre a alertava para não se envolver com as lendas que circulavam na região. A mais famosa delas dizia que, há séculos, um nobre chamado Eduardo havia desaparecido misteriosamente da cidade, deixando para trás apenas uma carta de despedida, onde ele dizia que um amor eterno chamava das profundezas. A história dizia que, enquanto ele vagava pela terra, sua alma se tornava cada vez mais sedenta por um amor verdadeiro, e qualquer mulher que se perdesse em sua teia acabaria como ele, aprisionada em um ciclo de amor e sofrimento sem fim. Isabel, fascinada pela história, não acreditava em mitos e decidiu, na calada da noite, seguir os passos de Eduardo, em busca de respostas. Mas, ao descer pelo caminho estreito entre as árvores antigas, ela não sabia que estava entrando no território do homem que havia se tornado muito mais do que uma simples lenda. Na noite em que Isabel seguiu os rastros de Eduardo, ela chegou a uma clareira onde uma antiga mansão, coberta de era e mistério, surgiu diante de seus olhos. Era a casa que todos na vila diziam ser amaldiçoada, onde Eduardo viverá os últimos anos de sua vida. Ela sentiu uma pressão no peito, mas algo a impulsionava a continuar. Dentro da mansão, o ar estava denso e gelado. Quando Isabel entrou na sala principal, foi recebida por uma figura imponente, um homem de aparência nobre e olhar hipnótico. Seus olhos brilhavam como duas esmeraldas, e sua presença a envolvia de uma forma que ela nunca havia experimentado. Ele a cumprimentou pelo nome, dizendo que a esperava. Isabel ficou paralisada,
sem palavras, mas uma parte dela sentia uma conexão inexplicável com aquele homem. Era como se ela o conhecesse há muito tempo. O homem se apresentou como Eduardo, e logo a história que Isabel conhecia foi confirmada. Eduardo revelou que, ao cair em desespero pelo amor não correspondido de uma mulher do passado, fez um pacto com uma entidade sombria para ser amado eternamente. O pacto o amaldiçoou, aprisionando-o em um ciclo eterno, onde ele encontrava mulheres e as amava até a morte, só para depois recomeçar. Ele confessou que estava cansado de viver nesse tormento, mas acreditava que Isabel seria a chave para sua libertação. Ela seria a última mulher a ser amada por ele, a única que poderia libertá-lo dessa maldição, mas o preço seria o mesmo para ela. Com o passar dos dias, Isabel se viu completamente seduzida por Eduardo. O amor parecia verdadeiro, e ele a tratava como uma rainha. No entanto, ao olhar mais de perto, ela começou a perceber algo estranho. À noite, os gritos abafados de mulheres, e até mesmo o eco de choros, se tornavam mais intensos. A cada noite que passava, Isabel sentia sua alma sendo drenada, como se estivesse sendo consumida lentamente, mas ainda assim não conseguia resistir ao magnetismo de Eduardo. Foi em uma noite, durante uma tempestade, que a verdade veio à tona. Isabel, cansada e com os olhos inundados de lágrimas, pediu que ele a libertasse, que a deixasse viver. Eduardo revelou que, para que ele fosse libertado, ela deveria se entregar completamente a ele e ser amaldiçoada da mesma maneira que ele. Sua alma teria que se tornar uma com a dele. Isabel tentou fugir, mas foi tarde demais. A porta da mansão se fechou com um estrondo, e, no instante em que Eduardo a tocou, ela sentiu um arrepio de morte passar por seu corpo. Ele a beijou, e naquele beijo, Isabel teve certeza de que seria levada a um destino ainda pior do que a morte. Na manhã seguinte, a mansão estava vazia, e Isabel não foi mais vista pela vila. Alguns diziam que ela havia desaparecido, outros afirmavam que ela teria enlouquecido. No entanto, os moradores mais velhos, os que conheciam as lendas antigas, sabiam a verdade. Isabel havia se tornado uma parte da maldição de Eduardo, assim como todas as outras antes dela. A cada século, a história se repetia, e o espírito de Isabel, agora aprisionada na mansão, aguardava a chegada de mais uma mulher que, como ela, acreditava que o amor eterno poderia ser um conto de fadas. Nenhuma delas sabia que, no final, elas se tornavam mais uma vítima dessa obsessão que nunca terminava. A casa de Eduardo continuava a existir, e o ciclo não tinha fim. O que você faria se tivesse a chance de viver um amor eterno, mas soubesse que ele te aprisionaria para sempre? Deixe nos comentários a sua opinião. E se gostou dessa história de amor amaldiçoado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais relatos que atravessam o limite entre o amor e o terror. Até a próxima, se você se atrever a entrar na próxima história. Em um vilarejo distante, onde os ventos sussurram segredos antigos, uma jovem mulher viveu a experiência de um amor que ultrapassou os limites da realidade. Mas, como em todos os amores proibidos, a linha entre o desejo e a perdição era fina. Quando ela se entregou a um ser das sombras, ela não sabia que estava assinando seu próprio fim. Afinal, o que é mais assustador do que o amor de alguém que não pertence a este mundo? Catarina era uma mulher simples, filha de um ferreiro que trabalhava nas forjas do vilarejo de Três Corpos. Desde pequena, sempre teve uma imaginação fértil, mas ninguém acreditaria que uma jovem como ela poderia se envolver com o sobrenatural. O vilarejo, cercado por uma densa floresta, sempre foi cenário de histórias misteriosas, lendas de espíritos que vagavam pelas sombras e amores que iam além da vida. Mas Catarina nunca acreditou nas histórias até o dia em que conheceu alguém que a fez duvidar de tudo o que sabia sobre o mundo. Em uma noite fria de inverno, Catarina caminhava pela floresta, afastada da casa de sua família, quando sentiu uma presença. A primeira coisa que notou foi um frio cortante que a envolveu, e logo depois, uma sombra que se movia rapidamente entre as árvores. A figura parecia humana, mas havia algo de muito estranho nela. Ele a observou de longe, seus olhos vermelhos brilhando, e Catarina sentiu uma curiosidade irresistível. Sem saber o que a impelia, ela se aproximou, até que, de repente, a sombra tomou forma. O homem, com pele pálida e feições enigmáticas, se revelou. Ele se chamava Vitor, e havia vindo da floresta para encontrar uma alma disposta a se entregar à escuridão.
Vitor era diferente de qualquer homem que Catarina já havia conhecido. Sua voz era suave e envolvente, e seu olhar, misterioso, parecia penetrar sua alma. Ele falava de coisas que Catarina não entendia, mas havia algo nele que a atraía de uma maneira irresistível. Ao longo de várias semanas, ela o encontrou repetidamente na floresta, cada vez mais fascinada por sua presença. Ele nunca forçava nada, mas sempre a envolvia em histórias sobre o além, sobre amores perdidos e encontros proibidos. A cada encontro, ela sentia que estava caindo cada vez mais fundo nesse oceano de mistério. Em uma noite, Vitor a convidou para uma caminhada mais profunda na floresta, longe de tudo o que ela conhecia. Era ali, no coração da escuridão, que ele a levou até um antigo altar. Com um sorriso enigmático, Vitor a pediu que se entregasse ao amor eterno, um amor que transcenderia a vida e a morte. Sem hesitar, Catarina, completamente seduzida, aceitou. Nesse momento, Vitor a beijou, e ela sentiu o corpo inteiro ser envolvido por um frio gélido. Mas aquele beijo não foi apenas de amor, foi também um pacto, o selo de sua condenação. No dia seguinte, Catarina acordou em sua cama, mas algo estava diferente. Ela não conseguia mais sentir o calor do sol em sua pele, e sua respiração estava estranha, como se fosse mais leve, quase etérea. Quando olhou para o espelho, viu que seus olhos haviam se tornado tão vermelhos quanto os de Vitor, e seus cabelos, antes castanhos, agora estavam quase brancos. Sentiu uma dor pulsante em seu peito, como se algo dentro de si estivesse se rompendo. Ela tentou gritar, mas não havia som. Vitor apareceu diante dela, agora com uma aparência mais sombria, como se a presença dele tivesse corrompido tudo ao redor. Ele explicou que ela havia se tornado uma criatura das sombras, condenada a vagar eternamente entre o mundo dos vivos e dos mortos. Catarina, desesperada, tentou fugir, mas já não tinha mais o controle sobre seu corpo. Ele a possuía completamente. A floresta que antes parecia acolhedora agora repelia, as árvores se fechando ao seu redor. O amor que ela sentirá havia se transformado em uma prisão. Vitor, agora totalmente transformado em uma criatura das trevas, a observava com um sorriso triste. Ele havia atraído para a escuridão, mas agora ela era tão aprisionada quanto ele. Catarina gritou, mas sua voz não era mais humana. Ela era parte da sombra, condenada a viver uma vida sem fim, sem luz, sem escape. O pacto estava selado. A partir daquele dia, a jovem que uma vez foi Catarina nunca mais foi vista. Sua presença foi sentida nas florestas ao redor de 3 corpos, onde se diz que, ao cair da noite, uma sombra persegue, com olhos vermelhos e um olhar vazio, chamando por aqueles que, como ela, foram seduzidos pela promessa de um amor eterno. A história de Catarina se tornou mais uma lenda do vilarejo, mas a verdade é que ela nunca conseguiu escapar da maldição que Vitor havia lhe imposto. Ela não estava mais viva, mas também não estava completamente morta. Vagava entre os 2 mundos, uma alma perdida, condenada a amar para sempre, mas nunca sendo amada em retorno. E você, até onde iria por um amor eterno? Será que os riscos valem a pena quando o amor vem das sombras? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com quem você acha que deveria ouvir essa história. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais histórias de amores sombrios e maldições que ultrapassam os limites da vida. Até o próximo encontro com o além. O amor pode ser o maior presente, mas também a maior maldição. Quando Lara se apaixonou por um homem encantador e misterioso, jamais imaginou que o preço de seu amor seria sua própria vida. E o que é mais assustador do que um beijo apaixonado que, ao invés de dar prazer, tira tudo o que você tem? Lara iria descobrir da forma mais cruel possível que nem todo amor é destinado a durar. Lara era uma jovem inocente, cheia de vida, e com um futuro promissor pela frente. Ela vivia em uma pequena cidade à beira de um rio, onde a vida parecia tranquila e sem grandes acontecimentos. Ela costumava caminhar ao longo das margens, sempre sonhando com o dia em que encontraria o homem perfeito. E foi durante uma dessas caminhadas que ela encontrou, pela primeira vez, Lucas. Ele apareceu de repente, como se tivesse surgido do nada. Seu olhar penetrante e seu sorriso enigmático capturaram sua atenção imediatamente. Ele parecia ter saído de um conto de fadas, com seus olhos escuros como a noite e uma aura que deixava todos ao redor desconcertados.
Lara se viu atraída por ele de uma forma que jamais havia experimentado antes. Lucas sempre aparecia de forma misteriosa, quase como se soubesse exatamente onde Lara estaria. Eles começaram a se encontrar frequentemente, sempre no mesmo local, perto do rio, onde conversavam sobre tudo e nada. Lucas falava sobre o destino, sobre amores que ultrapassavam o tempo, e sobre um amor eterno que só poderia ser compartilhado por aqueles que estavam dispostos a enfrentar a morte. Lara, encantada e cega pelo que sentia, não percebeu que estava sendo atraída para algo muito mais sombrio do que qualquer romance. A paixão que ela sentia por Lucas a consumia por dentro, mas havia algo nele que a fazia sentir uma estranha mistura de prazer e medo. Com o passar do tempo, Lara começou a perceber que Lucas era diferente. Ele parecia saber tudo sobre ela, seus gostos, seus medos e até mesmo seus sonhos mais profundos. Mas havia algo perturbador em seus olhos. Quando ela olhava para ele, sentia uma sensação de vazio, como se ele não fosse de fato humano. Uma noite, enquanto caminhava pela floresta, ela ouviu uma risada distante, baixa e gutural. Quando olhou para o lado, viu Lucas parado sob uma árvore, sorrindo de maneira estranha. Mas o que a deixou mais desconcertada foi o fato de que ele não parecia mais humano. Seus olhos estavam completamente negros, e sua pele, pálida como a neve, parecia refletir a luz da lua de uma maneira irreal. Quando Lara perguntou o que estava acontecendo, Lucas apenas respondeu com um sorriso enigmático, dizendo que ela logo entenderia. Naquela noite, ele a convidou para um beijo. Mas não era qualquer beijo. Era um beijo que, segundo ele, selaria a união eterna entre eles. Lara, ainda cega de paixão, aceitou. Eles se encontraram no mesmo local de sempre, perto do rio. O ar estava pesado, e uma sensação de presságio pairava no ambiente. Quando Lucas a beijou, Lara sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo, mas ao mesmo tempo uma sensação de frio mortal. Era como se seu coração estivesse sendo arrancado de seu peito, mas ela não conseguia parar. O beijo a envolveu completamente, mas, quando ele terminou, ela sentiu que algo estava profundamente errado. No dia seguinte, Lara acordou sentindo-se estranhamente fraca. Seu corpo estava gelado, e ela sentia uma dor insuportável em seu peito. Quando se olhou no espelho, não reconheceu sua própria imagem. Sua pele estava pálida, seus olhos escuros e profundos, como os de Lucas. Ela tentou gritar, mas não havia som. Sua respiração estava quase suspensa, como se estivesse viva, mas ao mesmo tempo, já estivesse morta. Desesperada, Lara correu para o rio, o único lugar onde sempre se sentia segura. Lá, encontrou Lucas à sua espera. Ele não sorriu dessa vez. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda. Ele lhe explicou, com um tom frio e distante, que o beijo que ela havia recebido não era apenas um beijo de amor, mas o beijo da morte. Ao beijá-la, ele havia transferido para ela a maldição de um amor eterno, mas sem vida. Lara não seria mais humana. Ela havia se tornado uma criatura da escuridão, destinada a viver entre os mortos e os vivos. E, para completar a maldição, ela nunca mais poderia deixar aquele rio. O amor que ela sentia por Lucas a havia condenado, e agora ela deveria permanecer ali, entre o mundo dos vivos e dos mortos, sem nunca poder se afastar, mas também sem nunca ser verdadeiramente viva. Lara ficou ali, à margem do rio, seu corpo sem vida, mas sua alma condenada a vagar por toda a eternidade. Todos os anos, durante a noite, ela aparece perto das águas, esperando alguém se aproximar para dar o beijo da morte a mais uma vítima. Aqueles que se aproximam do rio durante as noites de lua cheia juram ver uma figura pálida à beira da água, com os olhos escuros e vazios, esperando por um beijo que irá selar a sua condenação. O beijo da morte não é só uma promessa de amor eterno, mas um pacto de morte eterna. E, enquanto Lara ainda espera no rio, ela também observa, à distância, os novos amantes que chegam, aguardando sua oportunidade para fazer mais uma vítima. Será que o amor de Lucas e Lara realmente valeu a pena? Ou será que foi apenas um beijo amaldiçoado, com um preço que nenhum mortal poderia pagar? O que você faria se fosse desafiado pelo amor, mas o preço fosse sua própria alma? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com aqueles que você acha que nunca esqueceriam o beijo da morte. Não se esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para mais histórias macabras e mistérios que desafiam os limites da realidade.
Até o próximo vídeo, onde o amor se encontra com a morte. Um beijo roubado à meia-noite deveria ser a maior expressão de amor. Mas o que fazer quando um beijo não só é roubado, mas também amaldiçoado? Beatriz jamais imaginou que sua vida mudaria para sempre depois de um encontro casual com um homem misterioso em um baile à fantasia. O beijo que ele lhe deu naquele momento não seria apenas o início de uma paixão proibida, mas também o começo de uma jornada macabra pela busca da verdade e pela luta contra uma maldição mortal. Beatriz era uma mulher comum, mas com uma vida cheia de sonhos. Ela adorava festas e sempre se destacava, não apenas pela sua beleza, mas pelo seu jeito único de encantar a todos com seu sorriso. Em uma dessas festas, organizada por amigos da sua cidade, Beatriz se viu em meio a uma multidão de pessoas fantasiadas, dançando e celebrando a noite. Foi ali, no meio de risos e olhares furtivos, que ela o viu. Um homem alto, vestindo um terno elegante, mas sua máscara era diferente de todas as outras. Era uma máscara de ferro, com detalhes tão intrincados que parecia mais uma obra de arte do que uma simples fantasia. Ele a observou por algum tempo, como se soubesse exatamente quem ela era. Quando seus olhares se cruzaram, Beatriz sentiu algo diferente, algo que não conseguia explicar. Sem saber como, ela foi atraída para ele. O homem a convidou para dançar e, embora sua máscara lhe desse uma aparência impessoal e misteriosa, havia algo em sua presença que a fez se sentir confortável, como se eles já se conhecessem há muito tempo. A dança foi mágica, mas o que veio depois foi ainda mais inesperado. Ao final da dança, ele se inclinou para beijá-la. Beatriz hesitou por um segundo, mas, antes que pudesse pensar melhor, seus lábios se encontraram. O beijo foi doce, mas ao mesmo tempo, estranho. Algo na forma como ele a beijou fez com que ela sentisse uma onda de frio em seu corpo, como se estivesse sendo envolvida por uma presença que não era humana. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com uma sensação estranha no peito. Sua pele estava fria, seus pensamentos turvos. Ela se levantou da cama, mas logo percebeu que algo estava muito errado. Sua respiração parecia pesada, seu coração não batia da mesma forma. Quando ela se olhou no espelho, viu que seus olhos estavam mais escuros do que antes, como se algo tivesse sido drenado de dentro dela. Ela tentou se lembrar do que havia acontecido na noite anterior, mas tudo que ficou em sua mente foi o beijo. O beijo de despedida que ele lhe deu, e que agora parecia ter sido um ponto de não retorno. Nos dias que se seguiram, Beatriz começou a perceber que não estava mais sozinha. Durante a noite, ela ouvia sussurros vindos de lugares vazios, de cantos escuros de sua casa. As sombras pareciam se mover de uma maneira estranha, como se estivessem vivas. E mais perturbador ainda, ela começava a ver o homem com a máscara em seus sonhos, sempre mais perto, sempre mais enigmático. Ele a observava com um sorriso silencioso, e em seus olhos, Beatriz podia ver a presença de algo sombrio, algo que a chamava. O terror começou a se espalhar por sua vida como uma doença. Beatriz tentou ignorar as visões, mas elas se tornaram mais intensas, mais reais. Em uma dessas noites, quando ela já não sabia mais o que pensar, o homem apareceu novamente. Ele estava à sua porta, como se esperasse por ela, e logo lhe fez uma proposta: venha comigo, e eu vou tirar a maldição que carrega. Mas para isso, você terá que fazer um sacrifício. Beatriz, desesperada para se livrar das visões e da presença que a atormentava, aceitou. O homem com a máscara a conduziu até uma velha mansão, localizada em um lugar isolado. Ela sentia um calafrio na espinha a cada passo, mas seu desejo de acabar com o pesadelo a fazia continuar. Quando chegaram a uma sala escura, ele lhe entregou um antigo espelho. Este é o único caminho para a liberdade, disse ele com voz grave. Você precisa ver seu reflexo e enfrentar o que o beijo realmente trouxe. Beatriz olhou para o espelho, e imediatamente foi tomada por uma sensação de vertigem. Ela viu uma versão distorcida de si mesma, uma mulher que não era mais humana, mas algo que estava à beira da morte. Seus olhos estavam cheios de sombras, seu corpo marcado por algo que ela não podia entender. Ela viu o homem com a máscara refletido atrás dela, e ao olhar para ele, percebeu que a verdadeira maldição não era o beijo, mas a própria alma que ele havia roubado ao beijá-la. Em um impulso, Beatriz tentou afastar o espelho, mas a imagem refletida puxou para dentro dele,
e ela se viu aprisionada em um outro mundo, um lugar onde os fantasmas dos amantes perdidos vagavam eternamente, à espera de mais almas para tomar. O homem com a máscara, agora revelando seu verdadeiro ser, sorriu ao ver sua última vítima ser capturada pela maldição que ele havia espalhado. Agora, Beatriz está entre as sombras, condenada a ser uma alma perdida, vagando pelos corredores do mundo sobrenatural. Às vezes, sua imagem aparece nos espelhos, com os olhos vazios e uma expressão de dor eterna, procurando por alguém que, como ela, se deixará levar por um beijo aparentemente inocente. O homem com a máscara continua sua jornada, à procura de mais vítimas, espalhando a maldição de um beijo que nunca deve ser dado. E se você estiver em uma festa, e alguém com uma máscara de ferro se aproximar de você, lembre-se, o beijo que ele oferece pode não ser o que você espera. Pode ser o começo do fim, o beijo da condenação eterna. Você já ouviu falar do beijo perdido? Será que você resistiria à tentação de um beijo misterioso e encantador? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com aqueles que adoram um bom mistério. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias de amor amaldiçoado e mistérios que desafiam os limites da realidade. Até a próxima, onde o beijo pode ser a última coisa que você experimenta. Havia algo estranho sobre o Lago das Almas, como era chamado pelos moradores da região. As águas calmas pareciam esconder mais do que apenas peixes e plantas aquáticas. Algo sombrio habitava ali. Quando Bruno, um jovem apaixonado por mistérios e lendas urbanas, se aventurou à beira daquele lago em uma noite sem luar, ele não sabia que estava prestes a encontrar o amor mais fatal de sua vida. Um amor imortal, que o arrastaria para um destino além de sua compreensão. Bruno sempre fora um rapaz curioso, fascinado por histórias antigas e lendas esquecidas. Ele adorava explorar lugares isolados e desconhecidos, acreditando que a melhor forma de entender o mundo era com os pés imersos no desconhecido. Em uma de suas viagens, ele ouviu falar de uma história misteriosa sobre uma mulher que teria se afogado no Lago das Almas, muitos anos atrás, e que, desde então, seu espírito vagaria pela região em busca de um amor perdido. Diziam que quem se aproximasse do lago durante a noite sentiria a presença dela, e poderia, se tivesse sorte, ouvir o lamento do seu coração partido, a chamar por alguém para se juntar a ela nas águas frias. Intrigado, Bruno decidiu investigar. Na noite de sua visita, o lago parecia ainda mais sombrio do que ele imaginara. A neblina cobria as águas, e o silêncio era profundo. Não havia som algum, exceto seu próprio respirar. À medida que ele se aproximava da margem, sentiu uma sensação indescritível, como se algo o estivesse observando. Quando a lua finalmente apareceu por trás das nuvens, ele viu algo que nunca esqueceria. Uma figura de mulher, com longos cabelos negros como a noite, flutuando sobre as águas. Seus olhos brilhavam com uma luz etérea e sua silhueta parecia flutuar de maneira sobrenatural, quase como uma imagem ilusória. Sem pensar, Bruno avançou em direção à mulher, chamando-a pelo nome que ele ouvirá na lenda. Ela não respondeu, mas seus olhos o seguiram, atraindo-o como um imã. Sua beleza era inconfundível, mas havia algo de errado nela, algo que não combinava com o mundo físico. Ao se aproximar ainda mais, Bruno sentiu um frio insuportável, como se o próprio ar estivesse congelado. Mas a mulher não parecia ser apenas um espectro, ela era algo muito mais real, algo que transcendia a morte. "Você não deveria estar aqui", ela disse, com uma voz suave, mas cheia de tristeza. "Eu sou a mulher do lago. Eu sou a que espera. Eu sou a que perdeu tudo." Bruno, sem saber o que responder, permaneceu ali, preso ao olhar daquela mulher enigmática. Ela começou a contar sua história. Seu nome era Elisa, e ela fora uma jovem mulher apaixonada por um homem que a prometeu amor eterno. Mas ele a traiu, e, em um ato de desespero, ela se afogou nas águas do lago, jurando que nunca mais deixaria o amor escapar de suas mãos. Contudo, o que ela não sabia era que a morte a aprisionaria ali, e que sua alma ficaria vagando eternamente, em busca de alguém que a amasse como seu antigo amante jamais poderia. "Eu sou amaldiçoada", disse Elisa, sua expressão se tornando ainda mais triste. "E quem me amar será levado comigo. O amor que ofereço é imortal, mas ele vem a um preço." Bruno, então, percebeu o verdadeiro perigo. Ela não estava apenas à procura de companhia, ela estava em busca de uma alma para arrastar com ela para as águas escuras, para que o amor fosse eterno,
mas também fatal. A água do lago começou a borbulhar ao redor deles, como se estivesse viva, e a mulher se aproximou rapidamente de Bruno. Ela o tocou com a ponta dos dedos, e ele sentiu como se sua vida fosse drenada, como se sua energia fosse roubada por ela. A sensação de amor intenso, mas mortal, tomou conta dele, e ele quase se entregou ao desejo de se jogar nas águas com ela. Mas algo dentro dele o impediu. Ele sabia que aquele amor era uma armadilha, uma ilusão fatal. Com um esforço, Bruno recuou, afastando-se da margem do lago, mas Elisa não parecia querer deixá-lo ir. Suas mãos se esticaram para alcançá-lo, mas ele começou a correr, sentindo uma força sobrenatural tentando puxá-lo de volta. No entanto, ele não olhou para trás. Correndo até o limite do lago, ele se afastou o mais rápido possível, até que o som da água cessou, e as sombras se acalmaram. Bruno nunca mais voltou ao Lago das Almas, mas ele não conseguiu esquecer o olhar de Elisa. O que aconteceu com ela? Ela continua à procura de alguém que, finalmente, a ame sem questionar, que a acompanhe em sua prisão eterna. Bruno não sabia, mas o que ele sentia era claro. Ele havia escapado da morte, mas o preço havia sido alto. Toda noite, ele sentia um frio estranho, como se ela estivesse lá, observando de longe, esperando o momento certo para voltar a chamá-lo para as águas profundas do lago. E ele sabia que, em algum lugar nas sombras do lago, Elisa ainda guardava seu próximo amante, um amante que, por sua vez, não seria capaz de escapar. Você já se deparou com um amor tão forte e imortal que te arrastou para um destino fatal? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo com quem você acha que poderia resistir ao chamado de um amor proibido. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias de amores macabros e encontros sobrenaturais. Até a próxima, onde o amor e a morte podem se entrelaçar de formas inesperadas. Ela apareceu em todas as noites de lua cheia, vestida de noiva, caminhando silenciosamente entre as lápides. Dizem que ela só escolhe aqueles que se perdem nas sombras do cemitério. O que ninguém sabia era que seu amor não era apenas fatal, mas amaldiçoado. Aqueles que a viam, nunca mais voltavam. E, se você olhasse em seus olhos, seu destino estava selado. Felipe era um jovem universitário que adorava investigar mistérios. Ele estava sempre atrás de novas histórias para seu blog de terror, mas nunca imaginara que a lenda da noiva do cemitério, uma história que ouvirá em uma das festas da faculdade, poderia ser tão real. Durante semanas, ele leu tudo o que pôde sobre ela. Uma mulher que, em vida, fora rejeitada no altar no dia do seu casamento e, em um ato de desespero, havia se jogado na lápide do noivo, tomando a sua própria vida. Desde então, ela se transformou em um espectro, vagando pela noite, sempre vestida de noiva e à procura de um novo amor para se vingar de seu antigo noivo. Naquela noite, Felipe decidiu que iria ver por si mesmo se a história era verdadeira. O cemitério local, conhecido por ser sombrio e isolado, já tinha sua reputação. Mas Felipe não acreditava em fantasmas, apenas nas histórias macabras que davam fama a locais como aquele. Com sua câmera em mãos, ele entrou no cemitério depois que as portas se fecharam para o público, decidido a encontrar a tal noiva fantasma e filmá-la para seu blog. Ele não sabia que estava prestes a ser vítima de uma maldição antiga e perigosa. Enquanto caminhava pelas sendas escuras do cemitério, Felipe sentia uma crescente sensação de desconforto. As árvores ao redor balançavam, como se uma brisa fantasmagórica passasse por elas, mas o ar estava parado. O silêncio era profundo, e a lua cheia iluminava apenas as lápides mais antigas e desgastadas. Ele sentia o peso do olhar de algo invisível, mas não dava muita atenção. A ansiedade de filmar a história de sua vida falava mais alto. Depois de algum tempo, ele se aproximou de uma antiga capela no centro do cemitério. Foi lá que ouviu um som suave e distante, um choro contido, como se alguém estivesse lamentando algo. Ele se aproximou mais, e a luz da lua revelou uma figura. Uma mulher, vestida de noiva, com um longo véu cobrindo seu rosto, caminhava lentamente entre as lápides. Ela parecia ter surgido do nada, como se estivesse esperando por ele. Felipe, sem hesitar, ligou sua câmera e começou a filmar. Ele se aproximou, tentando capturar cada detalhe da imagem. Os passos dela eram silenciosos, mas seu lamento era audível. A mulher, sem dizer uma palavra, levantou a cabeça lentamente,
revelando um rosto pálido e sem vida, com olhos vazios que pareciam olhar diretamente para a alma de Felipe. Foi então que ele sentiu um frio profundo tomar conta de seu corpo, e, de repente, as palavras da lenda se tornaram reais. Quem olhar em seus olhos jamais sairá do cemitério. Quando Felipe olhou nos olhos da mulher, uma onda de pavor o invadiu. Seu corpo ficou paralisado, e sua mente começou a se encher de imagens distorcidas do passado da mulher. Seu amor perdido, a rejeição brutal e a dor insuportável que a levava a buscar almas inocentes para se vingar. A cada segundo que ele olhava nos olhos dela, seu coração batia mais rápido, e ele sentia sua vida sendo drenada. Mas ele não conseguia desviar o olhar. O poder da maldição era absoluto. A mulher levantou as mãos e começou a caminhar lentamente em direção a Felipe, que agora estava completamente imobilizado, sem forças para se mover. O som do choro se intensificava, como se o sofrimento dela se espalhasse por todo o cemitério. "Você não pode fugir do meu amor", ela sussurrou, sua voz parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Felipe tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele estava sendo consumido pela presença dela, e ele sabia que, se a tocasse, estaria perdido para sempre. O vento aumentou, as árvores começaram a balançar violentamente, e o som de uma campainha distante ecoava pelo cemitério. Felipe, desesperado, sentiu seu corpo ser arrastado para frente. Ele não conseguia mais controlar seus movimentos. A cada passo que a noiva dava, ele sentia a energia de sua vida sendo sugada. Felipe, com esforço final, conseguiu se desvencilhar e correu em direção à entrada do cemitério, sentindo suas forças se esvaírem à medida que se afastava da mulher. Mas, quando alcançou a porta de ferro, ele olhou para trás e viu a figura da noiva parada à entrada, como se estivesse esperando que ele voltasse para ela. A sensação de estar sendo vigiado não o deixou, e mesmo fora do cemitério, ele sentiu o olhar dela seguindo-o. Durante semanas, Felipe teve pesadelos com aquela figura. Ele não conseguia mais dormir sem ver o rosto pálido e os olhos vazios da mulher. Ele sabia que algo estava errado, e que ela ainda o procurava. Naquele momento, ele compreendeu o destino dos outros que tinham desaparecido ao entrar naquele cemitério. Eles nunca haviam saído, pois suas almas haviam sido consumidas pelo amor mortal da noiva. Você já se perdeu em um lugar onde os mortos parecem chamar por você? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais histórias de terror que desafiam a lógica. E lembre-se, da próxima vez que visitar um cemitério, olhe bem ao seu redor. Talvez a noiva do cemitério esteja mais próxima do que você imagina. Naquela noite de lua cheia, o amor proibido selou o destino de 3 vidas. O que parecia ser um encontro inocente entre 2 amantes, terminou em um massacre imortal. Ninguém jamais imaginou que a paixão deles era tão poderosa que poderia desafiar até mesmo as leis da morte. Em um vilarejo isolado, cercado por vastos campos e florestas densas, morava Helena, uma jovem bela e cheia de vida. Ela vivia com seus pais em uma casa simples, mas cheia de amor. Seu futuro parecia promissor, até que ela conheceu Lucas. Ele era um homem misterioso que chegará ao vilarejo de forma repentina. Tinha um charme enigmático que atraía todos à sua volta, mas ninguém sabia de onde ele vinha ou o que realmente fazia da vida. Eles se encontraram por acaso, na praça do vilarejo, durante uma das festividades de lua cheia. Foi um encontro breve, mas, assim que os olhos de Helena se cruzaram com os de Lucas, uma conexão instantânea se formou entre eles. O que parecia ser um amor à primeira vista, logo se transformou em uma paixão intensa e clandestina. Embora soubessem que seus sentimentos eram proibidos, devido à origem misteriosa de Lucas, não conseguiam resistir à atração que sentiam um pelo outro. Porém, o que Helena não sabia era que Lucas carregava um segredo sombrio e ancestral. Ele não era um simples homem, mas sim um ser amaldiçoado. Sob a lua cheia, ele se transformava em algo mais, algo que a humanidade jamais poderia compreender. Com o passar dos meses, o romance entre Helena e Lucas foi se intensificando. Eles se encontravam sempre à noite, à luz da lua cheia, longe dos olhos curiosos do vilarejo. No entanto, quanto mais tempo passavam juntos, mais Helena notava algo estranho em Lucas. Às vezes, seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural, e ele tinha uma força incomum. Em algumas noites,
ela o via sumir misteriosamente durante a madrugada, e ele nunca explicava para onde ia. Uma noite, depois de um encontro apaixonado à margem do rio que cortava o vilarejo, Lucas fez um pedido estranho. Ele lhe pediu para nunca mais questioná-lo sobre seu passado, nem sobre as noites em que ele se ausentava. Mas o amor de Helena era forte, e ela confiava cegamente em Lucas. Quando ele a beijou profundamente sob a lua cheia, ela sentiu que algo estava prestes a mudar, mas não sabia o que era. Naquela noite, ela seguiu Lucas, decidida a descobrir onde ele ia quando não estava com ela. Ela o viu entrar na floresta, desaparecendo na escuridão. Ela o seguiu sem hesitar, seus passos abafados pela grama alta e pelo som da brisa noturna. Foi quando chegou a um antigo altar de pedra no meio da floresta que ela entendeu o que ele era. Lá, no centro do altar, Lucas estava rodeado por sombras e murmúrios. Ele começou a murmurar palavras antigas, e de repente, seu corpo começou a se contorcer, seus olhos brilhando em um tom avermelhado. Em um piscar de olhos, ele se transformou em algo grotesco, uma criatura enorme, com garras afiadas e uma fome insaciável. Lucas era, na verdade, um ser amaldiçoado, condenado a se transformar em um monstro a cada lua cheia. Helena, paralisada de horror, assistiu enquanto Lucas caía sobre o altar, se transformando completamente. O som de seus ossos quebrando e se rearranjando foi abafado pela noite. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele não era mais o homem com quem se apaixonara, mas uma besta monstruosa, sedenta por sangue. O ser que antes fora Lucas se virou para ela, seus olhos agora completamente vermelhos, e um sorriso diabólico surgiu em seu rosto. Helena tentou correr, mas suas pernas não respondiam, seu corpo estava congelado de medo. Antes que pudesse dar um único passo, ele avançou sobre ela com uma velocidade sobrenatural, suas garras afiadas prontas para rasgar sua carne. Quando ela olhou nos olhos dele, a única coisa que sentiu foi um amor arrebatador, misturado com um profundo desespero. Ela sabia que, de alguma forma, ele ainda a amava, mas o monstro dentro dele era mais forte. Antes que ele pudesse atacá-la, ela gritou por socorro, mas ninguém apareceu. O vilarejo estava distante demais, e naquela noite, ninguém ouviria seus gritos. O ataque de Lucas foi rápido, mas algo inesperado aconteceu. Quando suas garras estavam prestes a alcançar o peito de Helena, ele parou. A transformação foi revertida por um momento. Em seus olhos, havia um vestígio do homem que ela amava, mas ele estava perdido, aprisionado no corpo da criatura. Em um último ato de amor, Helena tocou o rosto de Lucas, murmurando palavras de perdão. Ela sabia que sua morte era inevitável, mas preferia ser consumida por ele do que viver sem seu amor. Lucas, por um instante, pareceu se lembrar de quem era, mas a besta dentro dele tomou controle novamente. Com um último grito de dor e amor, ele a matou, e sua alma foi consumida pelo mal que ele carregava. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo encontraram o corpo de Helena, mutilado, mas não havia sinal de Lucas. A lenda dizia que ele ainda vagava pela floresta, eternamente condenado a viver sob a lua cheia, em busca de um amor que nunca poderia ter. Você acreditaria que um amor tão profundo poderia ter um preço tão alto? Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com aqueles que gostam de histórias sombrias e apaixonantes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos aterrorizantes como esse. Lembre-se, o amor verdadeiro pode ser a força mais poderosa do mundo, mas também pode ser a mais mortal. Até a próxima! Ela sempre ouviu histórias sobre a casa abandonada no fim da rua, mas nunca acreditou nas lendas. Até o dia em que ele apareceu, com seus olhos vazios e sorriso perturbador. Ele a chamava, insistia para que fosse até lá, e, quando ela finalmente o seguiu, o que encontrou não foi o que esperava. A casa sempre foi evitada pelos moradores da pequena cidade. Ninguém sabia muito sobre ela, mas havia algo de estranho naquela construção que parecia olhar para você, como se estivesse viva. Esquecida pelo tempo, a casa possuía uma energia gélida e um aroma de umidade que fazia qualquer um hesitar antes de se aproximar. Sofia, uma jovem ousada e curiosa, nunca acreditou nas histórias de fantasmas ou amores amaldiçoados. Para ela, tudo não passava de superstições. Porém, quando um homem misterioso começou a aparecer em seus sonhos, ela não sabia o que esperar.
Nos sonhos, ele sempre a chamava. Sua voz era suave, mas ao mesmo tempo carregada de um poder inexplicável. Ele dizia que a esperava na casa abandonada, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Aos poucos, os sonhos se tornaram mais intensos. Ela via o homem vagando pela casa, sozinho, e sentia uma conexão inexplicável com ele, como se tivesse conhecido aquele ser em uma vida anterior. As noites em que ele a chamava se tornaram cada vez mais frequentes, e, mesmo com o medo crescendo, Sofia não conseguia evitar a atração que sentia por ele. Ela estava, inconscientemente, se preparando para algo terrível. Uma noite, movida pela curiosidade e pelo desejo de entender o que estava acontecendo, Sofia decidiu seguir o homem. Quando ela chegou à casa, um arrepio percorreu sua espinha. A porta da casa estava entreaberta, como se o convidassem a entrar. Ao atravessar a soleira, ela sentiu um frio cortante, e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Lá dentro, ela o encontrou, de pé na escada, olhando-a com seus olhos vazios e um sorriso que não era humano. Ele não falava, mas seus olhos a conduziam até um quarto no fundo da casa. Quando ela entrou, o ar se tornou ainda mais pesado, e as paredes estavam cobertas de símbolos antigos e misteriosos. Ele se aproximou e, sem uma palavra, tocou seu rosto. Nesse momento, Sofia sentiu uma onda de calor e arrepios ao mesmo tempo. Foi como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, uma parte de sua alma que ela não sabia que possuía. O homem a beijou com uma intensidade sobrenatural e, naquele beijo, ela sentiu o peso de uma maldição de séculos. De repente, ele a empurrou para trás, e a realidade se quebrou. Sofia estava de volta à sua cama, suando, com o coração acelerado. Mas algo estava errado. O homem estava agora em sua casa, de pé na porta de seu quarto, observando-a com aquele mesmo sorriso perturbador. Ela nunca mais seria a mesma. O que Sofia não sabia era que aquele beijo selou um pacto antigo, um elo entre ela e o amante da casa abandonada. Ele não a deixaria em paz, e agora ela era parte de um jogo macabro onde o amor e a morte estavam entrelaçados. Se você acha que o amor pode ser apenas doce e suave, pense novamente. Em alguns lugares, o amor vem com um preço alto e, às vezes, um beijo pode ser o começo de um pesadelo eterno. Você teria coragem de conhecer o segredo da casa abandonada? Luana sempre sonhou com um amor verdadeiro, alguém que a entendesse e estivesse ao seu lado para sempre. Quando conheceu Daniel, sentiu que finalmente havia encontrado sua alma gêmea. O problema: Daniel não existia neste mundo. Desde pequena, Luana via coisas que os outros não viam. Às vezes, sombras passavam pelo canto dos seus olhos, sussurros chamavam seu nome à noite e o tempo parecia agir de forma estranha ao seu redor. Com o tempo, ela aprendeu a ignorar esses fenômenos, tentando viver uma vida normal. Mas, aos 22 anos, algo mudou. Ela começou a sonhar com um homem chamado Daniel. No início, parecia apenas um sonho comum, mas com o tempo, as conversas e os encontros no sonho se tornaram mais intensos. Ela podia sentir o toque dele, o cheiro, a textura da pele. Não era apenas um sonho. Daniel era real, mas ele estava em algum lugar além da compreensão humana. Luana começou a se apaixonar por Daniel. Todas as noites, enquanto dormia, ela ia ao encontro dele em um mundo diferente, um lugar enevoado e sem horizonte, onde o tempo parecia fluir de maneira diferente. Ele sempre a esperava, sorrindo, segurando suas mãos como se não houvesse nada além dos dois. Daniel dizia que estava preso em um limbo, um espaço entre dimensões, e que precisava dela para voltar ao mundo dos vivos. Luana começou a pesquisar sobre sonhos lúcidos e universos paralelos. Quanto mais ela investigava, mais percebia que aquilo não era um simples devaneio de sua mente. Algo dentro dela sussurrava que Daniel estava dizendo a verdade, e que ele precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Uma noite, Daniel disse que o portal entre os mundos estava se abrindo e que, se ela quisesse, poderia finalmente trazê-lo para o mundo real. Luana hesitou. Algo dentro dela dizia que aquilo não era certo. Mas o amor que sentia por ele era mais forte. Daniel a instruiu a desenhar um símbolo no chão de seu quarto e recitar palavras que ele lhe ensinara. Com as mãos tremendo, Luana obedeceu. O ar ficou denso,
Uma energia estranha percorreu o ambiente e o espelho do quarto começou a vibrar. De repente, uma sombra se formou dentro dele. Os olhos de Daniel brilharam do outro lado do vidro e sua mão começou a atravessar a superfície. Ele estava vindo. Por um breve momento, Luana viu o reflexo de Daniel transformado em algo horrível. Seus olhos escureceram, sua pele enrugou e seus dentes se alongaram em presas. O que ela estava trazendo para o mundo não era um amante, mas algo muito mais sombrio. Ela tentou parar o ritual, mas já era tarde demais. Uma força invisível a puxou para frente e, num piscar de olhos, ela estava do outro lado do espelho. Seu quarto desapareceu e tudo ao seu redor era apenas um vazio infinito. Do outro lado, no mundo real, Daniel sorriu ao assumir seu lugar. Ele estava livre. E Luana, agora, estava presa para sempre na outra dimensão, condenada a vagar como ele um dia vagou. Quantas vezes você já sonhou com alguém que parecia real demais? E se, em algum momento, essa pessoa estivesse tentando atravessar para o seu mundo? Nem todo amor é um presente. Às vezes, ele pode ser uma armadilha. Você abriria a porta para o desconhecido?